Fala, manos e manas! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começando mais um Contragolpe Cotidiano. E hoje nós vamos mostrar como as mulheres vêm tentando emular os homens e como isso está levando elas à confusão. Bem-vindos ao episódio de hoje, o jogo da imitação. Então, produção, solta a vinheta. Como sempre, vamos pelo começo. O Jogo da Imitação é um título de um filme que retrata uma história da Segunda Guerra Mundial, onde o governo britânico monta uma equipe para quebrar o código que os alemães utilizavam para enviar mensagens aos submarinos, também conhecido como Enigma. Dentre os integrantes dessa equipe, existia um matemático chamado Alan Turing, que, apesar de seus problemas para socializar e interagir com os outros membros, passa a liderá-los em pouco tempo ou seja, no intuito de construir uma máquina que permita decifrar a codificação alemã, permitindo que os ingleses se antecipem e obtenham uma vantagem tática na guerra contra os nazistas. Eu me recordo de um trecho bem bacana desse filme, que é quando Turing entende que para combater e decifrar os códigos produzidos por uma máquina, seria preciso construir uma outra máquina, e não mais tentar resolver esse problema com o cérebro humano apenas. E a partir desse momento, os aliados começam a realmente fazer progresso para derrotar as forças do eixo. Se tratando de uma máquina, a sacada de Turing não foi apenas brilhante, como foi a melhor alternativa possível, pois ser humano algum, por mais genial e resistente que fosse, seria capaz de passar horas identificando padrões sem eventualmente se distrair, cometer uma falha ou deixar algo passar, ainda mais trabalhando em grupo e sob uma pressão absurda por resultados. Entretanto, para atrair e reter a atenção de um homem em termos de relacionamento heterossexual afetivo, é necessário que o seu contraponto, ou seja, a mulher, lhe ofereça coisas distintas do que ele poderia obter em uma interação com outros homens. Ou seja, quando a mulher passa a reproduzir e emular o comportamento masculino, ao invés de atrair o cara que ela quer, ela o repele. Pois um homem heterossexual não se cativa por comportamentos que ele ou seus amigos possuem. E é exatamente por tentar praticar esse jogo da imitação que as mulheres mantêm os homens afastados e a si mesmas confusas. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Percebam que, seja de forma consciente ou inconsciente, elas querem um cara que desempenhe funções e um papel totalmente diferente do dela, e muitas vezes superior ao que ela exerce. Ou por acaso não é comum que hoje em dia, por mais que uma mulher seja bem-sucedida, ela ainda queira um homem que ganhe mais do que ela? Ou, pelo fato delas serem mais instáveis emocionalmente, procuram um cara que seja o seu porto seguro nesse sentido? Então, assim, no momento em que a mulher se masculiniza, ela perde a capacidade de ser enxergada e percebida como uma boa parceira em potencial. E se invertermos a regra, a razão continua valendo. Ou seja, por mais que elas digam e exaltem o sentimentalismo e a demonstração de fraqueza nos homens, quando eles o fazem, elas não só se distanciam, como começam a pôr em xeque a sua masculinidade. Mas calma que o negócio ainda melhora. Antigamente, as mulheres reclamavam dos homens que saíam por aí passando o rodo em geral. Hoje em dia, boa parte delas se vangloria por estarem se tornando aquilo que criticavam nesses caras. E não é só nesse caso de promiscuidade, mas também na questão de traição, onde já existem estudos e pesquisas que demonstram que elas traem mais do que os homens. Outra reclamação hipócrita também era na questão de consumo de bebida alcoólica, outro fator no qual elas não só igualaram, como já até ultrapassaram os homens. E por aí vai. Já avisei que vai dar merda isso. Mas não é apenas no campo prático, mas também na parte teórica, que isso não funciona. E além de ser uma burrice tremenda, mostra que na verdade são elas que não sabem nada sobre a mente masculina. Principalmente quando tentam espelhar o comportamento de um homem para conquistar um homem. E um excelente exemplo disso são aquelas que orientam as mulheres a utilizar algo pelo qual elas se sentem atraídas, mas não os homens. A indiferença. Toda vez que elas incentivam umas às outras a ignorar os caras pelos quais elas se interessam,
não responder ou demorar para responder as mensagens deles, aplicar um comportamento de frieza e distanciamento premeditado para causar o medo da perda ou despertar ansiedade nesses caras, tentar despertar, na verdade. Elas, na verdade, estão projetando nos homens aquilo pelos quais elas se atraem. São elas que gostam de jogos de interesse e desinteresse. São elas que enlouquecem quando o cara age com frieza e distanciamento. E são elas que perseguem e valorizam quando eles mostram qualquer sinal de indiferença para com elas. E para aprofundar um pouco mais sobre esse nó tático que as mulheres estão dando em si mesmas, eu vou compartilhar uma análise muito boa do Trunks do Futuro, onde ele demonstrava o porquê a indiferença feminina definitivamente não funciona. Solta aí, produção. Hoje vamos falar um pouco sobre uma falsa dicotomia que existe no senso comum aí, sobretudo das mulheres, sobre a indiferença. Uma coisa que vocês podem estar, com certeza vocês já observaram aí na sociedade, nas redes sociais, que é que as mulheres elas vêm tentando emular um comportamento masculino de um pequeno número de homens. Então, quando a mulher pega e fala, por exemplo, é só uma mulher fazer aquilo que os homens fazem, que ela é xingada, é mal vista, etc. Quando a mulher fala isso, na verdade a frase correta seria: é só a mulher fazer aquilo que um pequeno número de homens consegue fazer, porque para a mulher ter esse comportamento mais promíscuo, mais solto, mais livre, que para ela é muito fácil, a não ser que ela for muito, 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 muito feia, e sendo mesmo feia, e mesmo sendo feia ainda vai ter sempre algum cara que está disposto a assumir, só que de qualquer mediana ali, qualquer feinha para cima, feia, mediana, bonita, já vai ter diversos homens ao redor. E quando elas estão exercendo aí a abundância dos relacionamentos, sobretudo casuais, elas estão imitando um pequeno número de homens no Brasil. Não é que os homens no Brasil são santos, eles são monogâmicos por escolha nem nada. Os homens no Brasil, como já disse aqui, a gente não pode tampar o sol com a peneira. A maioria dos homens no Brasil são feios e pobres. Se eles tivessem mais beleza e mais dinheiro, com certeza também estariam exercendo a poligamia. Eu só acredito em monogamia em sociedades, primeiro em sociedades menores. Já tem muita gente no Brasil, então sociedades muito grandes em população é mais difícil você ter um certo controle aí da moralidade. E em tempos aí muito distantes desses ao qual a gente vive hoje. Então, não é que não estou longe de estar santificando homens aqui, mas é justamente pela forte escassez, a mentalidade de escassez que muitos homens vivem, que eles acabam sendo monogâmicos, e quando eles conseguem uma namoradinha, eles fazem tudo por elas e acabam sendo rechaçados porque a mulher não gosta do homem que faz tudo, do homem bonzinho, carinhoso, trabalhador, fiel, ao contrário do que ela prega. A mulher, na verdade, ela fala que gosta desse tipo de homem que ela não gosta para não ser mal vista na sociedade. Não importa o quão feminista e progressista a sociedade esteja, a mulher sempre tem esses mecanismos de defesa conservador, mesmo que ela odeie o conservadorismo. Então, quando eu falo para quem é conservador, para quem acredita de fato ainda que isso possa voltar um dia na sociedade, que eu sempre falo de um tom até de brincadeira, mas com um gigantesco fundo de verdade, eu dou meus pêsames aos conservadores, é porque a coisa degringolou de vez mesmo. Hoje, acho que vale muito mais a pena você ser um observador da sociedade do que ficar falando para todo mundo que você tem seus ideais, levando suas bandeiras, etc. Porque outra coisa também é que as pessoas não estão nem aí para aquilo que nós todos pensamos. Então, fazer uma análise mais abrangente e manter uma certa distância dessa sociedade doente aí, acho que é um pouco mais saudável do que ficar sonhando aí com idealismos e ficar sendo nostálgico de um jeito ruim. Então a questão da indiferença, como as mulheres vêm emulando o comportamento desses homens mais destacados, sob a prerrogativa de que todos os homens são assim, que elas estão apenas se vingando, ao passo que, justamente pela falta de beleza física, de recurso financeiro, uma minoria, a maioria dos homens não são assim, apenas uma minoria seleta ainda mais um país pobre e desigual igual o Brasil.
As mulheres elas estão não só nessa chave de comportamentos do número de parceiros que elas estão se envolvendo, igual desses caras destacados, mas também em como agir diante de relacionamentos. E aí você tem não só na cultura aí, como as músicas aí de cantoras e duplas femininas aí de sofrência, e até mesmo no funk também uma idealização da mulher rainha e música de menina solta e não sei o que, enfim, né, não só no cenário musical, mas em séries de televisão, Netflix, filmes, etc. Você tem esse empoderamento da mulher, daquela mulher mais megera fazendo os homens sofrerem. Só que uma coisa é a cultura, outra coisa é aquilo que se verifica na prática. Então, assim, dá a impressão assim que as mulheres elas leram nessa ranalita, logicamente elas não leram, mas elas estão tentando aplicar isso de uma maneira inversa e os gêneros funcionam de maneiras diferentes. Então elas acabam quebrando a cara também quando elas acreditam, por exemplo, nessas páginazinhas de Instagram, de blogueira, falando para pisar nos homens, que o homem gosta que pisa, que ignora, que ao passo que elas que gostam disso, elas estão agindo nessa chave e não está funcionando. Porque o que está acontecendo é o seguinte, como as mulheres elas preferem ter um envolvimento esporádico com algum cara que só vai ficar com elas uma vez, mas esse cara geralmente é muito destacado, ao invés de tentar conseguir um cara do mesmo nível delas e construir uma vida junto, para mulher isso aí é a morte, porque assim, na régua, na métrica feminina, mesmo nível significa aceitar pouca coisa. Então, a mulher ela tem pavor disso hoje, a esmagadora maioria delas, obviamente existe exceção para tudo isso que é dito, afinal o Brasil tem 213, quase 214 milhões de pessoas, então obviamente vai ter exceção para tudo, mas acho que a gente trabalha com a regra, porque a regra é aquilo que é majoritário, que causa que torna uma sociedade disfuncional. Então as mulheres elas estão nessa de agir igual os homens que que elas se envolvem, agem com elas, e elas estão quebrando a cara. Porque o que acontece é o seguinte, o homem, até mesmo o homem mais blue pill, o cara que é mais bonzinho, ele inconscientemente algumas vezes ele fica meio irritado ou meio não tá tão afim da mulher naquele momento e aí acontece algo mágico ali. Misteriosamente ele dá uma sumida, não fica respondendo toda hora, não fica tão disponível, a mulher começa a gostar mais dele. Só que como ele não entende o mecanismo por trás disso, geralmente isso é algo ali muito fugaz. É um comportamento ali que ele tem muito efêmero e que logo ele volta a ser o bonzinho disponível, romântico de volta, e a mulher deita e enrola em cima dele. E alguns homens perceberam isso aí, uns já por ter uma abundância desde de cedo, seja por questões financeiras ou genéticas, outros acabam descobrindo isso aí através de YouTube, através de livros, de material Red Pill, etc. E os caras eles começam a ter mais sucesso com mulheres, quando eles não são tão disponíveis, quando eles são mais misteriosos. Às vezes o cara nem é tão bonito, nem é tão rico, mas só dele ter um comportamento ali não tão de ficar inflando o ego da mulher, ele começa a ter melhores resultados. Isso que eu tô falando aqui não tem nada a ver com sedução, com PUA, com nada disso, tá? É apenas ter um comportamento ali mais distante e frio, porque dependendo do caso, dependendo do nível de feiura ou da falta de recursos do sujeito, não adianta ficar se iludindo com sedução nem nada, que não vai funcionar. Pode funcionar em uma tentativa de cada 100 que você vai tentar e nego vai achar que tá dando certo, mas não tá. Quando o cara começa a estar mais ali no polo negativo, dando menos atenção e recebendo mais, ele começa a dar melhor com as mulheres. E as mulheres, elas, como elas estão emulando, o comportamento feminino de hoje é uma emulação, né? Elas são emuladores ali daqueles homens que elas não conseguem fisgar. Elas começam a agir desse jeito que elas quebram a cara, né? Por isso que o tema aqui central é essa falsa dicotomia, porque o homem ele não gosta de frieza e indiferença, ele não se atrai por isso. O homem, quando a mulher começa a ser frio, distante com ele cai fora, entendeu? A não ser que ele estiver muito apaixonado pela guria de antes, já ele vai ficar tentando, mas aí não é essa chave aqui que nós estamos falando. Estamos falando de uma relação normal ali no qual os dois estão saindo, a mulher começa a ser fria, indiferente, o homem ele simplesmente não está nem aí para isso não atrai o homem. Então, quando a mulher tenta imitar o cafajeste, que ela é louca, mas não consegue fisgar com um sujeito, obviamente não dá certo. Aí ela vai ficar mais compartilhando esse tipo de coisa, aí ela vai entrar pra tal da sofrência, enfim, a mulher tá tentando dar de vangloriar que é corna, que é palhaço, que é algo que os homens, foi feito muita música disso nos anos 90, 2000, até começo dos anos 2010, agora as mulheres estão nessa, de falar, eu sou palhaça, né? Esse emoji do palhaço aí é algo bem
submundo também, bem Honk Pill, né? Já vem de Honk do palhaço, bem Clown Worlds aí, né? Que é o mundo do palhaço ali. Só que o tiro acaba saindo pela culatra. Porque o que eu vou falar aqui agora não levem ao extremo, tá? Porque se vocês levarem ao extremo que eu vou falar aqui agora, obviamente não vai fazer sentido. Dadas as proporções, ó, repito, dadas as proporções, o homem até gosta que a mulher seja um tanto quanto pegajosa, um tanto quanto ciumenta, que fica mais em cima dele ali, né? Eu repito, dadas as proporções. Então, assim, o homem ele até gosta de estar sendo mais bajulado, mais que a mulher ali seja mais carinhosa e tudo mais, porque a mulher só consegue ser carinhosa com quem ela tem medo de perder. Com esses maridos medianos e sem graças do Brasil aí que vocês veem por aí, a mulher não consegue, é antinatural para ela ser carinhosa aí. Por isso que os homens são tão o tempo todo ali. Hoje você vê muito mais homem postando foto de casalzinho do que mulher. Isso não acontece, já não era assim há 15, 20 anos atrás. Porque os homens ficaram muito mais carentes, mais gado, ao mesmo tempo que as mulheres também ficaram. A hipergamia disparou e ficou muito mais complicado ter um relacionamento hoje em dia, por conta de Instagram também. E então, dadas as proporções aí, não levando ao extremo, os homens até gostam que a mulher esteja nesse polo positivo aí e eles estejam recebendo atenção. Então, os homens não ligam muito para isso. Agora, tenta você ser um pouco, se você for, não precisa nem ser muito, não. Você ser um pouco mais pegajoso, um pouco mais carinhoso ali, um pouco mais afetivo, a mulher imediatamente perde a graça em você. E assim, é um negócio assim que é instantâneo. O que tem são assim, centenas de milhares, quiçá milhões de relatos aí de homem Brasil afora, desde a época do Orkut. Desde a época que o pessoal estudava nessa ranalita lá no Orkut, naquela época dos fóruns da Real, até vim para os comentários de YouTube e Facebook, etc., grupos de Facebook, os homens, quando eles vão ser um pouco mais, eles dão um passo a mais na dança ali do relacionamento, do jogo do relacionamento, as mulheres perdem a graça totalmente. Totalmente. A mulher, ela tem horror a homem pegajoso, a homem carinhoso, a homem ali que tá o tempo todo bajulando ela. Ela odeia isso. O homem não odeia isso, só quando é extremo, obviamente. O homem, ele até gosta disso, ele se sente até bem, né? Então a mulher, como ela tenta imitar os cafajestes, porque a mulher, quando ela fala que nem um homem presta, que tá faltando homem no mercado, porque é justamente porque ela fica perdida com o 1%, 2% do topo ali do Brasil, que só usa ela para uma noite e descarta. E como os homens que do nível dela, até um pouquinho acima e um pouquinho abaixo, são totalmente invisíveis para elas, esses homens aí que tem aos montes no Brasil, que estão ali o tempo todo no direct delas, essas aí elas têm nojo, elas vão começar a pensar, talvez, nesses caras quando elas tiver 40, 45 anos. Então a coisa degringolou mesmo. Não caiam nessa falsa dicotomia daí das mulheres. Na verdade, elas mesmas estão caindo. Até os homens mais blue pill, eles conseguem ver que isso aí é ridículo. Porque o homem não... Quando a mulher adota esse comportamento frio e desapegado e tudo mais, o homem não tá nem aí. O homem, ele vai simplesmente subir e vai pra próxima, né? Porque eu estou falando aqui de mercado real de relacionamentos. O que é o mercado real de relacionamentos? Os homens que efetivamente conseguem se envolver com as mulheres. Então, obviamente, a mulher, os caras gadão, blue pill, a mulher pode fazer qualquer coisa que o cara vai continuar insistindo ali, vai assumir filho dos outros, vai fazer qualquer coisa, entendeu? Só que as mulheres não querem muito esses caras aí. Então, esses caras estão mais na teoria. O gado no Brasil, ele tá ficando... gado que não falta no Brasil. Só que ele tá ficando cada vez algo ali mais teórico, né? Teórico no sentido de se envolver, porque as mulheres não estão aceitando esses caras. A régua tá muito lá em cima, muito lá em cima, né? A mulher tá tentando imitar esse comportamento aí do cafajeste, não tá funcionando, né? Porque o homem, ele não liga, a indiferença não atrai o homem é muito, extremamente visual e um mínimo ali de decência por parte da mulher, e o homem se afasta disso aí. O homem tá nem aí pra mulher dar uma de friazona, dar vácuo, etc. Ao passo que a mulher fica completamente louca quando o cara começa a agir desse jeito. E obviamente que se ela for confrontada, ela vai falar, não, se o cara for frio comigo eu sumo, não sei o que. Na cabeça da mulher, todos os homens são cafajestes. Por quê? Porque ela só enxerga 2% dos homens ali. Então todos os outros não prestam, e aí ela acaba falando isso aí. Ou seja, se tem 100 milhões de homens no Brasil, só tem ali
50, 100 mil que interessa para a mulher. Os outros 99 milhões e 900 mil, elas não, simplesmente não existem para elas. Por isso que elas falam esses discursos aí generalizantes, generalizadores no caso, ao passo que não é assim que a realidade funciona. O homem não se atrai pela indiferença feminina, ao passo que a mulher se atrai e na cabeça dela, se ela agir igual o Cafajeste, os homens vão vir atrás delas e eles não vão. E elas vão ficar cada vez mais depressivas, cada vez mais solteiras e cada vez mais encalhadas. E quem disse que isso é problema meu? Essa análise do Trunks é muito boa, não só para elucidar um pouco mais do porquê que a indiferença feminina não funciona, mas também vai de encontro àquilo que eu tinha mencionado com vocês de que um dos erros mais graves que as mulheres estão cometendo é tentar se validar exatamente da mesma forma que um homem se valida, principalmente nas coisas que elas criticam ou criticavam nos homens e hoje elas se vangloriam por fazer a mesma coisa. Exatamente pelos exemplos que eu citei para vocês. Mas a mensagem principal e la pièce de la résistance que eu quero que fique na mente de vocês é o seguinte: a capacidade empregada por Alan Turing em uma máquina para emular o comportamento de outra foi a chave do seu sucesso. O ideal feminino de emular o comportamento masculino para atrair os homens é o cerne do seu fracasso. E o porquê disso? Toda vez que um dos sexos tentar negar o seu papel, seja social ou biológico, para com o outro em um relacionamento, ou ainda tentar se validar como o outro sexo se valida, como por exemplo as mulheres citando que falam 15 idiomas ou que possuem 3 carros na garagem, ou ainda que são detentoras de 7 prêmios acadêmicos, tudo isso jamais será eficaz na conquista do outro sexo. Pelo contrário, vai estimular a repulsão. E aos homens que estão me ouvindo, não entre nesse esquema. Não abra mão da sua masculinidade, dos seus trejeitos masculinos. Lógico que desde acompanhados por sensatez e autocontrole. Pois caso você decida, seja de forma consciente ou inconsciente, participar desse jogo da imitação, quem sairá perdendo será você. É um animal de teta. E antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão plenamente descritas, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá certo? Falando um pouco mais sobre o YouTube, não se esqueça de verificar a sua inscrição. Por favor, se não tiver se inscrito, se inscreva. Isso ajuda muito a gente. Bem como você compartilhar o vídeo. Isso passa essa ideia pra frente. Não fica só com você, não. Deixar o seu like e também interagir conosco na seção dos comentários. Já sabe, né? Nada de colocar os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa, mas ainda assim, sinta-se à vontade. E falando também um pouco mais da questão do Spotify, vocês também conseguem interagir conosco por lá. Isso já faz um tempo, mas ainda é recente, que o Spotify liberou a seção dos comentários para que vocês possam deixar a sua mensagem para o Contragolpe Cotidiano também pela seção de comentários do Spotify, tá certo? Outra coisa interessante para vocês fazerem no Spotify é a avaliação do podcast. Como é que vocês fazem isso? Na página principal do Contragolpe Cotidiano, vocês clicam nos 3 pontinhos, vai abrir uma lista de submenus, escolha aquele que tem o ícone de 1 estrela e lá vocês fazem o ranqueamento do podcast. Isso é de suma importância para nós mostrarmos para o Spotify que estamos produzindo um conteúdo de valor para você. Quem precisar interagir conosco pode usar tanto os comentários do Spotify quanto os comentários do YouTube, mas ainda assim, a DM do Instagram e o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, certo? E principalmente, e por último, mais ou menos importante, tanto no Spotify quanto no YouTube, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.